Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Vamos ler os versos 14 a 17. Romanos, capítulo 8, os versos 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofrermos, também com ele, se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Amém, amados? Palavra abençoada, palavra de Deus. De manhã eu compartilhei com os irmãos, e isso também fiz na quarta-feira passada, da necessidade que eu e você precisamos de sermos disciplinados, principalmente num momento como esse, quando nós estaremos meditando na palavra de Deus. Nós não temos como evitar deixar de pensar. Pensamos o dia inteiro, 24 horas por dia. Até quando você dorme, você pensa. Sonhos, etc. e tal. Você pode não se recordar, mas é isso que acontece. Então nós pensamos. A bênção, irmãos, estarmos num momento como esse, que nós temos a possibilidade de pensarmos em verdades eternas. Eu sei que você passou essa semana com uma série de atividades, série de coisas, fazendo isso e aquilo, e como é bom você ter esse privilégio, nós termos esse privilégio de sentarmos para ouvirmos, atentarmos para a palavra de Deus, olhando para o nosso próprio coração. E é muito importante a tua atenção, porque nós temos facilidade de nos dispersar. Isso é próprio do ser humano, dispersamos com muita facilidade. E a disciplina é de você se disciplinar para atenção naquilo que Deus administrar ao seu coração. Atenção, né? De receber o que o Senhor vai ministrar ao seu coração através da palavra dele. Quem fala tem as mesmas limitações e dificuldades que você tem. Não tenho nada de espetacular, nada de superior a você. Eu e você precisamos do mesmo Espírito que nos conduza para a compreensão da palavra de Deus. Eu naquilo que falo e você naquilo que ouve. Que haja essa sintonia boa do meu interesse em transmitir o que Deus colocou no meu coração e o seu interesse em ouvir a palavra de Deus e acolher no seu coração. Se Deus te chamar a atenção, não feche o coração, abre o seu coração para Deus ministrar ao seu coração. Se Deus afirmar aquilo que você está fazendo, que bom, que bênção. De toda forma, Deus tem interesse em falar aos seus filhos. E você está aqui hoje com essa finalidade, de ouvir o Senhor falar ao seu coração. O Philip Yancey, escrevendo no livro Maravilhosa Graça, ele diz assim, que ele chama a palavra graça de a última palavra perfeita. Diz ele que as palavras foram se deteriorando e a palavra graça ela ainda continua sendo uma palavra perfeita. Isso é, ela continua sendo uma palavra com conteúdo abençoado, com conteúdo coerente. Palavras nós temos que explicar, por exemplo, amor. Amor é uma palavra que a gente tem que explicar, porque perdeu o sentido. Você diz ao seu marido, eu te amo, e daqui a pouco você diz, eu amo tanto meu cachorro. Espera aí. Você já viu que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Até um livro, o título, não li o livro, mas o título é sugestivo, Como Fazer Amor Sem Tirar a Roupa. Porque amor está ligado à questão sexual, praticamente isolado, só essa conotação, enfatizando só isso. A palavra graça, ela ainda continua
tendo esse conteúdo bonito. Ele diz que, de fato, a última palavra é perfeita. Diz ele, muitas pessoas dão graças antes das refeições, reconhecendo diariamente o pão como um presente de Deus. Somos gratos pela bondade de alguém, sentimos-nos gratificados com boas notícias, congratulados quando temos sucesso, graciosos hospedando os amigos. Quando uma pessoa nos serve bem, deixamos uma gratificação. Em cada um desses usos, ouço a exclamação infantil de prazer dos que não a merecem. Isto é graça. Diz ele que o compositor acrescenta apogeaturas às suas notas reais. Eu não sou músico, estou dizendo que ele falou, e eu acho que os músicos sabem muito bem disso. Embora não sejam essenciais à melodia, são gratuitas. Elas acrescentam floreios cuja ausência seria sentida. Quando tento, diz ele, pela primeira vez tocar uma sonata de Beethoven ou de Schubert no piano, toco-a todas com algumas sem as apogeaturas. A sonata flui, mas que diferença faz quando as coloco? Sou capaz de acrescentar essas notas graciosas que temperam a partitura como gostosas especiarias. Graça. O contrário de graça é uma palavra feia. O antônimo é desgraça, sem graça, ou alguém ingrato. Essa palavra graça, de fato, amados, ela tem esse conteúdo bonito, e diz ele, ainda continua sendo a única ou a última palavra perfeita. Quando nós olhamos essa palavra na Bíblia, aí a conotação é linda. Graça de Deus, que flui porque Deus nos ama. A razão da graça é porque Deus nos ama. Nós somos salvos por essa graça. Graça é esse presente maravilhoso que recebemos e nós não merecemos. São bênçãos que Deus nos dá e não há mérito nenhum em nós. Isto é graça. E esse texto fala de graça. Dessa graça maravilhosa, esse Deus que tem um coração, amados, um coração repleto, cheio de amor e graça. O texto fala que nós somos herdeiros de Deus. Eu queria que você gravasse isso no seu coração. Se você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus. Herdeiro de Deus. Grava isso. Já disse algumas vezes aqui que Jové, que foi um pastor, ele escreveu um livro, Pregador, Sua Vida e Obra. Ele diz que um dos perigos que nós corremos, enquanto cristãos, é por ouvir constantemente verdades, fatos da palavra de Deus, por ouvirmos de maneira tão constante, a gente vai como que vulgarizando essas verdades e não tendo mais aquele respeito, reverência, ou mesmo impacto, como aconteceu na primeira vez. Ele chama de vulgarização do sublime. Isso é, quando você ouve algo como você é herdeiro de Deus, isso deveria acalentar, trazer ao seu coração um impacto tão tremendo. Imagine ser herdeiro de quem, irmãos? De Deus. Mas o fato de ouvirmos constantemente isso, a gente parece ser algo tão normal e não é. Devemos tomar muito cuidado quando lemos a palavra de Deus ou quando ouvimos, de ter aquele respeito, aquela reverência, aquele cuidado para não vulgarizarmos isso que é tão sublime, que custou tão caro. A ele, a mim não, a nós não, mas a ele sim. Custou o seu Filho amado, que nos abençoa com bênçãos tremendas, que vai além da nossa compreensão, como esta bênção, que somos herdeiros de Deus. O esboço que eu tenho aqui é o esboço de Charles Haddon Spurgeon, claro, não tem nem como imitá-lo, mas o esboço, as ideias centrais é de Charles Haddon Spurgeon. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você for ler, você vai lá, já ouvi, olha lá, Spurgeon copiou o pastor Atílio. Não, ao contrário, né? Spurgeon,
E isso eu aprendi lá na faculdade teológica, quando eu estudei lá no seminário, como roubar um sermão honestamente. Não, é verdade. Em 2000 anos de cristianismo, você acha que você vai ser original? Todo mundo copia todo mundo. A gente aprende uns com os outros. Isso não tem nenhum demérito. Talvez o demérito é você não dizer as fontes. Aí sim. Porque aí é você querer ser original, sendo que você está roubando honestamente o sermão. Como é roubar honestamente? Bom, você ouviu ou leu, opa, que coisa linda, e você partilhar, colocar a sua coloração, o seu jeito, enfim, talvez enriquecer se for possível, né? Mas é assim que a gente aprende uns com os outros. Em 2000 anos de cristianismo, você fala, puxa, olha que coisa linda que eu aprendi. É possível você ler um texto e Deus revelar algo novo para o seu coração. Isso não significa novidade para os outros. Eu lembro o pastor chamado Kaulak, lá na faculdade teológica, um dia ele estava alegre, feliz, e falou, pastor, o que aconteceu? Olha, eu estou em Cristo. Olha. Mas para ele foi uma revelação para o coração dele. O fato de estar em Cristo, estar no coração do Senhor. Para ele foi algo impactante. E aí ele ficou exuberante, e para os outros, isso é novidade. Paulo escreveu tanto sobre isso, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Para ele, não. Entende bem? Isso não quer dizer que para ele foi uma velha novidade, que impactou seu coração. Agora, de fato, depois de tanto tempo de cristianismo, você vai querer ser autêntico? Não. Ser autêntico é não dizer as fontes. Então, eu já estou dizendo a fonte, tá bom? Charles Haddon Spurgeon é a base desse sermão. E também a base, diz o texto, da nossa herança. Se somos filhos, olha aí o texto. Se somos filhos, aliás, eu tenho aqui, né? Deixa eu aproveitar aqui a tecnologia. Se somos filhos, somos também herdeiros. Se somos filhos. Você é filho? Se você é filho, você é herdeiro. Se você é filho, aí não diz se você for bonzinho, se você praticar boas obras, se você for alguém que tem... Não, diz se você for filho. E às vezes, porque nós tivemos um passado tão sombrio, com tantas práticas esquisitas, no pecado, nós achamos que nós não somos tão como o outro. Não, não. Se você é filho, você tem o mesmo grau de herança diante de Deus. Se você é filho. E agora o texto diz sobre duas características dos filhos de Deus. Versículo 14 diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Guiados pelo Espírito faz oposição ao versículo 12. Porque o versículo 12 diz que nós outrora éramos devedores à carne. Paulo diz, não somos devedores à carne. A palavra carne é muito mais do que o corpo. É essa inclinação interior que nós temos de ser rebelde a Deus, de ter disposição para Ele. Isso se chama carne. Quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, renasce em mim um espírito que estava morto. Agora o Espírito Santo habita em meu espírito. Agora eu tenho vida espiritual que precisa ser desenvolvida. Eu passo a ter aptidões espirituais que outrora não havia. Assim como eu tenho aptidão física, eu vejo, eu sinto, eu toco, eu ouço. Essas aptidões outrora estavam mortas. Quando eu recebo o Espírito Santo, elas passam a ter vida. As minhas ovelhas ouvem a minha, os ímpios de coração verão a... diz Pedro lá na segunda carta, aliás, primeira carta, capítulo 2, se vocês já provaram que Deus é bom. A ideia ali é saboroso, isso é um paladar, que outrora morto, agora passa a ter vida. Nós não somos mais devedores à carne, nós não andamos mais segundo as inclinações do nosso próprio coração. Se você tem o Espírito Santo, você deve ser, tem que ser, permitir ser guiado pelo Espírito e não pela carne. A carne é muito mais que o corpo, mas o corpo se torna condicionado
ao pecado. Disse hoje pela manhã, a gente tem inclinações ou aptidões carnais e prazeres carnais, né? E aí a gente precisa disciplinar nosso corpo, porque ele foi condicionado a prazeres carnais e não prazeres espirituais. E eu preciso disciplinar-me em relação a isso. Eu preciso crescer nessa vida espiritual para ter essas aptidões espirituais desenvolvendo meu relacionamento com Deus, a ter prazer, como diz o salmista, na palavra de Deus. E ele está falando na lei, no Torá, isso é, está falando sobre o Velho Testamento. Imagine se o salmista tivesse o Novo Testamento, né? Ele está falando de toda a palavra, obviamente, mas na ótica dele, quando ele escreve o Salmo, primeiro, é no Torá, no Velho Testamento. Você imagine você, então, tendo o Novo Testamento, qual deveria ser o teu prazer, sua delícia, de se deliciar na palavra. Isso precisa ser desenvolvido. Nós precisamos permitir que o Espírito venha nos guiar, conduzir a nossa vida, conduzir a nossa caminhada, e vai nos conduzindo à medida que eu vou lendo palavra e dependendo dele, lendo palavra, pedindo para ele produzir isso em mim. Eu vou lendo e sendo desafiado a caminhar debaixo da orientação, dependência dele. Martyn Lloyd-Jones ficou nesse capítulo durante um bom tempo. Martyn Lloyd-Jones pregou o livro de Romanos durante 15 anos. Eu já comentei com os irmãos, imagina, você se converte na igreja com 15 anos, com 30 anos, o pastor está no mesmo livro. Durante 15 anos, ele compartilhou Romanos. E ele, de fato, era muito cuidadoso na sua pregação. Não era aquele sermão que nós, de vez em quando, cometemos. Leia o texto, 3 pontos. Leia o texto, fuja do texto, nunca mais retorne para o texto. Já leu o texto assim? Não é pregação assim? Que a pessoa lê o texto, depois vai contar história, piada, recebeu risada, mas fugiu do texto. Não, Lloyd-Jones ficava no texto bíblico. Ele gastou alguns, com certeza, meses trabalhando em Romanos capítulo 8. Ele diz assim, ele faz um alerta teológico sobre a relação e a natureza do Espírito e a operação do Espírito Santo no coração do cristão. Não existe violência alguma no cristianismo, diz ele. O que o Espírito faz é iluminar e persuadir. E como ele é um Espírito manso e sensível, pode facilmente ser entristecido. O Espírito Santo nunca nos intimida. O impulso pode ser muito forte, mas não há aqui nenhuma coação ou compulsão. É direção. Mas eu preciso permitir que ele venha dirigir os meus passos. Se você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo. E o desejo do Espírito Santo, o anseio dele, é produzir tudo que Deus planejou para você na sua caminhada, na sua vida. É Ele quem faz isso. Ele anseia por isso. Por isso diz lá o texto, lá, como o Lloyd-Jones cita, lá em Tiago, capítulo 4, se eu não me engano, que o Espírito Santo se entristece. Muito mais que entristecer, diz o texto, ele tem ciúmes. Mas não é que ciúme possessivo, no sentido de esganar, não, aqueles ciúmes de alguém que tem um anseio tão grande por mim e por você, no entanto, nós não permitimos, não deixamos ele agir no nosso coração, inibimos a atuação dele. Isso se chama ciúmes do Espírito. Quanto tempo você tem dado, aliás, na sua vida você tem permitido que o Espírito haja? Você tem deixado? Ou na sua agenda não há espaço para isso? É você, eu, mas eu e eu e eu. Não há aquela oração, Senhor, opera no meu coração, muda a minha caminhada, produz em mim essas virtudes que há no teu coração, no coração do Pai, fruto do Espírito Santo, amor, alegria, paz, longanimidade, essas virtudes que nós não temos naturalmente. Senhor, produza em mim, faz de mim isso.
Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, diz Paulo. Quer dizer, o Espírito anseia isso. Anseia que você permita que Ele mude a sua vida, que Ele transforme o seu coração. Já que você recebeu a Ele no seu coração, Ele quer ter espaço, a ponto de encher o seu coração, transbordar o seu coração. Estar supervisionando, orientando, estimulando, tratando em todas as áreas da sua vida. Não só a área religiosa, mas também lá no seu trabalho, mas também nos seus negócios, mas também na sua escola, mas também você em casa. O mandamento enchei-vos do Espírito não é um mandamento para a pregação simplesmente. Senhor, unja-me com teu Espírito, porque agora vou pregar, porque agora vou fazer uma visita. Não é isso. Inclusive está antes das ordens em relação ao lar. Depois diz maridos, mulheres, está falando sobre coisas do cotidiano. Ser cheio do Espírito é uma ordem para todos nós. É que nós temos, irmãos, essa visão supersticiosa e às vezes de esquisitice, irmãos, de acharmos que espiritual, ser cheio do Espírito é alguma coisa assim sobrenatural. Você já viu? Não é? E às vezes o camarada olha, eu tenho a palavra de Deus para vocês, né? Você já viu que entona a voz e acha que ser cheio do Espírito não tem nada a ver com isso. Ser cheio do Espírito é amar a esposa, é o filho obedecer aos pais, é a mulher ser submissa ao seu marido, é você tratar bem aquele que trabalha com você, é você falar de Jesus com amor e com docilidade, é você ter misericórdia daqueles que caem, é você ter a coragem de pedir perdão quando você erra. Isso é você se submeter ao outro, sujeitar uns aos outros, a depois encher-vos do Espírito. Às vezes as pessoas cheias do Espírito é camarada isolado, que não tem contato com ninguém, que chegou no palco e todo mundo fica com medo, agora vem a voz de Deus, etc. e tal. Nós vivemos num mundo assim tão esquisito, religiosamente, que a gente começa a trazer para a vida cristã, achar que ser cheio do Espírito é isso, né? Né? Meio sobrenatural e tal. Claro que não é natural, que é sobrenatural, isso é verdade, mas não nesse nível, o que tem mais a ver com a questão moral e integridade. O homem cheio do Espírito é um homem íntegro. Uma mulher cheia do Espírito é uma mulher íntegra. Tem mais a ver com questões morais do que questões de sobrenaturais, não é? É meio estranho, não é? Você já viu? Você vai orar com o irmão que tem às vezes uma postura um pouco diferente, vamos orar? Vamos. Meu Deus, meu irmão, o que é isso? Você se assusta, depois parou, e aí, tudo bem? Tudo bem, então, naturalmente conversa com essa como gente. E a gente acha que ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com isso, irmãos. Não tem nada a ver com ficar dando rodopio, pirueta, ficar pulando, saltitando. Aquela igreja. E pergunta para a gente, nós somos batistas, né? A tua igreja é uma igreja fervorosa. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que você dá rodopio, ficar pulando, saltitando. Irmãos, espera aí, o que é isso? Não tem nada na Bíblia disso. Eu lembro uma irmãzinha que chegou para mim, ela estava chegando, nova convertida, enfim. Pastor, na minha igreja os anjos descem para dançar. É ser fervoroso, é isso? Ser fervoroso, irmão, é você ouvir a palavra, colocar em prática na dependência do Espírito. Não tem nada a ver com gritaria, não tem nada a ver com estripulia, não tem nada a ver com isso, irmão. Se você se sente livre para isso, dá um glória a Deus, aleluia, sem nenhum problema, irmão, fica à vontade. Ninguém vai te condenar por isso, mas não ache que isso é ser fervoroso. Fervoroso tem nada a ver aqui, irmãos, porque aqui é fácil, é lá fora, é onde você está, ser bênção, ser íntegro, ser santo lá. Filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. É ser guiado por Ele. Mas também uma outra característica do Filho de Deus, que diz o texto, é o relacionamento afetivo com Deus Pai. Olha o texto. O texto diz aí que nós temos essa bênção de chamar Deus de Pai.
Abba, Pai. Abba, Pai. Não recebesse, versículo 15, o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebesse o espírito de adoção baseados no qual clamamos, Abba, Pai. É esse relacionamento afetivo com Deus Pai. Diz Joaquim Jeremias, que é um teólogo, que ele diz que Jesus dirigia-se a Deus como a criancinha ao seu pai, com a mesma simplicidade íntima, o mesmo abandono confiante. Jesus considerava esse modo infantil de falar como a expressão do conhecimento único de Deus como Pai. Isso é, Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, mas muito mais do que a palavra, essa consciência de coração que Ele é o nosso Pai. Essa questão afetiva, por isso está a palavra Abba. Se você é filho de Deus, você não tem que andar mais atemorizados, com medo. Pelo contrário, isso é a liberdade de caminhar debaixo do controle de um Deus que coordena tudo que é teu Pai. Nada de ficar com medo do futuro, medo das preocupações e aquela coisa. Meu amado, você é amado de Deus. Deus é o teu Pai. E há um interesse, irmãos, aqui, é interessante, porque Deus, o Criador, pode não ter filhos. O soberano pode não ter filhos, mas a palavra Pai requer filhos. Quando Jesus diz isso, é que ele estava sinalizando essa bênção do relacionamento de Deus como Pai. Deus é Pai. E Deus quer ouvir a tua voz, falando com Ele. O Senhor é meu Pai. Todos nós temos uma voz diferente, verdade ou não é? Todos nós temos uma voz diferente. Por que Deus criou a sua voz diferente? Porque Deus quer ouvir a sua voz. Com a minha voz, diz o salmista, clamo com a minha voz. O Pai quer ouvir a sua voz, se relacionando com Ele. Abba, Pai. Contei pela manhã uma história de duas irmãs, aliás, duas colegas, amigas desde a infância, e tinham projetos semelhantes. Ambas estavam estudando, caminhando para concluir ou chegar aos sonhos que elas tinham em termos profissionais. E na caminhada, acabou uma se distanciando, a outra conseguiu galgar e chegar lá ao desejo, a sua profissão, fez doutorado, etc. e tal. Tempos depois elas se encontraram. Essa que havia conseguido a carreira, estava bem mais saudável do que a outra. A outra estava bem desgastada. O tempo e as dificuldades marcaram muito a história daquela outra. E aí as duas começaram a conversar. Puxa vida, você sumiu. O que aconteceu com você? Eu falei, olha, eu casei. Eu me envolvi com alguém, casei e construí uma família. Na verdade, eu tive um filho. Meu filho é deficiente. Eu cuido dele com muito amor. Ele não fala. Eu cuido dele desde há muito tempo. Meu tempo é para ele. Meu tempo é para ele. E ela disse com lágrimas para sua colega: o meu anseio é um dia ouvir meu filho me chamando de mãe. Até aqueles dias, ele nunca pronunciou mãe. Deus anseia em ouvir de você, Pai. Não só ouvir, mas depender dele. Olha a frase,
Parece heresia, mas não é, é fato. Deus anseia por isso. Por isso que Jesus morreu na cruz, para gerar filhos. 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 Se você é filho de Deus, Deus anseia por isso, para que você tenha esse relacionamento íntimo com o Senhor. Deus quer ouvir isso. Aí eu sou tentado, mas deixa eu contar um caso aqui. Então, a gente, entende. Eu tenho um genro chamado Luiz. Luiz ansiava por Larissa. Larissa é minha neta mais velha, hoje 16 anos, 17 anos. 17 anos. A Larissa, ele chegava para a Larissa e dizia assim: fala, papai. E a Larissa olhava para o céu e dizia assim: pipa. Ficou com a raiva. Ela falava mamãe, mas não falava papai. Fala, papai. Pipa. O que isso tem a ver? Não tem nada a ver. Voltando no texto. Então, lembre-se, Deus anseia e ouvir a sua voz. Deus te criou com essa voz, esse tipo, a sua pessoalidade de relacionamento, não só com os outros, mas com Ele, de ouvir de Deus. Deus anseia por isso. Fomos gerados pelo Espírito Santo para termos essa comunhão com Ele. Você é filho. Essa palavra está dizendo que você faz parte de uma família. Você faz parte dessa família de Deus, onde Deus é o Pai, onde você tem um irmão mais velho que é a sua referência, que é Jesus Cristo, onde você tem o Espírito Santo que te habilita a você caminhar nos passos, olhando para o modelo que é o Senhor Jesus Cristo. Mas também, amados, o texto fala a respeito da universalidade da herança. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Somos quem? Todos. Todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador são filhos de Deus. São gerados filhos de Deus. Todos os homens são criação de Deus. Todos os homens. Deus criou a todos. Todos são criação de Deus. No entanto, filhos, somente aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Esses que recebem Jesus como Senhor e Salvador, diz o texto que eles são gerados por Deus. São filhos porque são gerados por Deus. E aí, eles têm o quê? Tem características de Deus, virtudes do Pai. Todo filho se parece com o pai, verdade ou não é? Tem filho que diz não. Pode ser não na aparência, mas tem o jeitão do filho. Ao João Marcos, por exemplo, meu filho, pergunta para ele se ele gosta de sair de casa. Pergunta para a Sofia se ela gosta de sair de casa. Pergunta para a dona Sandra se ela gosta de sair de casa. Mas pergunta para mim se eu gosto de sair de casa. Não. Pergunta para o João Marcos. Não. Todo filho se parece com o... Se você é filho de Deus, você tem que ter a aparência de Deus. Não na perfeição, obviamente, não. Mas em algumas virtudes, sim. Há atributos de Deus que Deus transfere aos seus. Há atributos que não são comunicáveis. São incomunicáveis, intransferíveis. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Deus é imutável. Deus é eterno. Isso é característica dele. Mas ele transfere outros. Deus é amor. Por isso diz aos filhos: você tem que amar ao seu irmão. Isso não é opção, é mandamento, é ordem. Mas como ele nos capacita, porque o Espírito de amor habita em nós. Sede vós perfeito como é vosso Pai que está nos céus. O perfeito ali significa, claro, a sua caminhada é olhar, ele é o modelo. Sede vós também misericordiosos, diz Lucas capítulo 6, como o vosso Pai é misericordioso. Se Deus é misericordioso, no meu coração também habitará misericórdia. Por isso que é esquisito gente que diz que eu sou filho de Deus e tem o coração duro, insensível à dor do outro, indiferente à dor do outro. Porque Deus não é assim. Deus transmite
aos seus filhos virtudes quando são gerados pelo Espírito Santo. Não são perfeitos? Claro que não, mas têm virtudes do Pai. Todo filho se parece com o Pai. Tem virtude de Deus. E aqui diz todos. E aqui é a coisa linda, irmãos. Imagine lá no céu. Que coisa. É uma coxa de retalho que só Deus mesmo. Tanta gente, de tantas culturas, de gosto diferente, jeito diferente. Só aqui, por exemplo, aqui é uma coxa de retalho. Somos diferentes, verdade ou não é? Gosto diferente, verdade ou não é? Tem gente que gosta de quiabo. Eu também gosto, mas aquele com... Sabe? Aquele trem. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta de pequi. Quem gosta de pequi, levante a mão. Pois é, eu não gosto. Nossa, meu pai trouxe aquele trem. E é trem, para mim é trem. Tá? Em casa, eu era garoto. O pai foi para Minas Gerais, porque meu pai era mineiro. Foi lá para Minas Gerais, região de Itaiobeira, Salinas, Montes Claros, e trouxe óleo de pequi. Chegou fazendo propaganda em casa. Isso é uma delícia, não sei o quê. A gente fica, é mesmo? Nossa, que legal. Aí minha mãe fez um arroz de pequi. Ah, nossa, aquele cheiro entrou no corpo, na alma, no espírito, entrou em tudo. Ficou aquela coisa, irmão, desodorante tirava pequi, sabonete tirava pequi, nossa! E tem gente que gosta. Gosto diferente, jeito diferente, somos diferentes, mas nós temos uma coisa em comum, nós temos os mesmos espíritos, nós somos uma família, todos somos filhos de Deus, amém ou não? A pessoa chegar no céu, todas as culturas, línguas, povos, raças, nações, gente tão diferente, salvos pela graça. Isso é uma coisa linda na igreja. Às vezes nós pensamos que a igreja tem que ser homogênea, aí vai ser horrorosa. A igreja sempre tinha que ser como eu. Misericórdia, tenha misericórdia. Já pensou? A igreja ser a minha cara, que coisa horrorosa, né? Nossa, já pensou? Essa coisa de ser a diferença. Deus criou isso, irmãos. Homogeneidade é coisa do maligno, não de Deus. Deus criou o heterogêneo. E em meio a todos esses diferentes, Deus criou uma família. Todos nós somos filhos de Deus. E todos nós somos herdeiros de Deus. Não existe acepção de pessoas, todos nós. Acepção de pessoas é coisa da gente, de criar rótulos e tal, e tal, e tal. Isso é coisa nossa. Deus não. Todos somos iguais. Olha para o teu irmão e diz assim, todos somos iguais, irmãos. Diante de Deus, todos somos iguais. A mesma quantidade de sangue que derramou Jesus na cruz por mim, foi por você, por todos nós. Não há diferença, irmãos. Rótulos é coisa da gente. Diante de Deus, não. E nós devemos olhar as pessoas com esse olhar. Com esse olhar. De valorizá-las, independente de suas posses, sua cor, sua capacidade, valorizá-las. Todos somos herdeiros. O texto também fala, na minha ótica, a maior promessa aos herdeiros. Notem, irmãos, o verbo está no presente. Todos somos herdeiros. O texto diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Está no presente. Nós já somos herdeiros de Deus. Nós já somos herdeiros de quem? De Deus, irmãos. Dá para imaginar isso? Isso é verdade? Verdade ou não? Você crê ou não? Dá para pensar nisso? Primeiro, herdeiros, a herança você não produziu nada para ter. Isso é graça. Você não fez nada para ter essa herança. Alguém que fez. Você está simplesmente recebendo e assumindo. Tomando posse. Agora, nada mais, nada menos do que de Deus. E aí significa o quê? Tudo que você possa imaginar. Deus é dono de tudo. Verdade ou não é? Tudo lhe pertence. Verdade ou não é? E você é herdeiro disso.
Então, quando você estiver olhando, vendo isso, um documentário de astronomia, vendo os planetas, e eles, tudo é seu. E quando você vê o pessoal lá no Havaí surfando, meu amado, esquenta a cabeça, isso lhe pertence. Claro que quando o Senhor entregar para você lá na glória, vai ser renovada, não com as limitações que tem hoje. Você está surfando, daqui a pouco vem o quê? Uma bota, uma sujeira, uma imundície, etc. e tal. Isso é, não, você é herdeiro, mas na glória nós teremos a bênção de ter essa criação renovada, sem essas esquisitices que nós temos no presente. Nós somos herdeiros. Agora, quando o texto diz que somos herdeiros, é que esse Deus habita em você. E você, por ser herdeiro dele, você já tem privilégios e bens para ser experimentado aqui e agora. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Está lá em Filipenses capítulo 4. A paz de Deus. Deus nunca teve crise. Deus nunca teve crise. Deus nunca sentou no divã. Deus nunca teve problema. Deus sempre teve e tem paz. Pode acontecer o que acontecer. Não vai tirar Deus da sua tranquilidade, da sua paz. Essa paz que excede o teu entendimento, é ela quem guarda os nossos corações, faz parte da herança, de experimentar a paz aqui e agora. No mundo tereis, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Essa paz vai ser experimentada aqui e agora. Quando a gente pensa assim, Senhor, me dá paz, parece que a gente está orando assim, Senhor, tira os problemas da minha vida, né? Senhor, que a minha sogra não visite. Espera aí, brincadeira, ainda bem que ela está cochilando, então, não vai reparar mesmo. Não está não, né? Então, desculpa a minha sogra. Então, que meu cunhado não vem em casa, passar um mês, já pensou? Quando a gente ora, a gente está querendo que Deus tire os problemas, não é isso não. É você experimentar a tranquilidade interior de um Deus que cuida de você em meio às dificuldades e problemas que a vida impõe. Essa paz é nossa em Cristo Jesus. Amados, problemas, dificuldades, tribulações, nós experimentaremos, não tem como. Nós vivemos num mundo decaído. Nós vivemos numa sociedade corrompida, nós somos pecadores, erraremos nas nossas decisões, e que você semear, você vai? É que Deus te dê graça para você ser macho, homem mesmo, você que é homem, para enfrentar as consequências cabeça erguida, porque tem gente que começa a terceirizar os seus problemas, o B.O. é dele, segura a bronca. Você decidiu, segura, é você que é responsável. E Deus não vai aliviar, irmãos. Entende bem? Às vezes a gente comete certos delícios, Senhor, me liberta. Não, Deus fala, te perdoo, mas segura a bronca. Se você fez, segura. As consequências vêm. Não vos enganeis. O que o homem semear, ele vai. Portanto, toma cuidado nas suas decisões. Porque não tem como. Entende bem? Você comprou o carro, legal, joia, né? Tá dando problema, né? Vai ter que pagar, né? É cada manutenção? Né? Pois é. E o Gabriel não vai trazer o cheque para você não, o anjo Gabriel. Deus não vai trazer o 14º, o 15º. Seu patrão resolvi te dar o dinheiro. Deus, não. Vai ser do seu orçamento mínimo. Você vai ter que segurar a bronca. Amados, Deus não alivia, porque Deus não tem filhos mimados. Deus quer criar em mim e você caráter de gente íntegra. De vez em quando a sua misericórdia até livra a gente, né, das nossas esquisitices. Fui comprar um carro, olha lá, a câmera não está lá, vou sair só de mar. Tinha que estar ali, não está. Então, agora eu volto, só para ver ela levantar ali. Então, fui comprar um carro, eu e dona Sandra, vi um carro joia,
Na época, é um carro, né? Um Polo Hatch 2.0. Carro, puxa vida, eu vou aí. Não deu certo, financiamento não deu certo. Isso se chama livramento, irmãos. O que eu vou fazer com o Polo? 11 pessoas, eu, minha esposa, mais 9. O que vai fazer com o Polo? Isso chama livramento, isso é misericórdia de Deus. Rapaz. Aquele porta-malas, esse tamanhozinho aqui, ó. Só as fraldas da criança já ia acabar o espaço. Isso é um livramento, irmãos. Não deu certo. Que bom, irmãos. Que bênção. E eu estava ali, ainda bem. Chama livramento. Mas nem sempre isso acontece. Você vai pagar. Deus nos abençoa. Muitos problemas que nós colhemos é fruto da nossa decisão, que Deus dê graça para você enfrentar, irmão. Por isso, a Bíblia diz para você ser guiado pelo Espírito. Se assim acontecer, haverá dificuldades, problema, você vai ter paz no coração, sabendo que é vontade de Deus. Que é vontade de Deus. E não foi só vontade, seu desejo carnal de ter aquilo, por exemplo, né? Como foi o meu caso. Graças a Deus foi livramento mesmo. Você sabe por que foi livramento? Não. O banco que fazia o financiamento não aceitava pastor. Entendeu? Porque você trabalha numa instituição que não tem fins lucrativos. Se não tem fim lucrativo, não puder pagar o pastor, não posso pagar o carro. Quem toma o BO é o banco. E o banco esperto falou, não, esse camarada não quero como eu financiar para esse camarada não. E eu não teve, graças a Deus, foi livramento. Mas se não, já pensou chegar aquele carrinho, miniatura, chega aquele monte, aquele exército lá, cadê o carro? Cadê? É isso daí? Graças a Deus, livramento de Deus. Deus é bondoso, mas toma cuidado com suas decisões, você acaba colhendo consequências, e algumas vai ser para a vida inteira. Vai ser para a vida inteira. Deus não vai aliviar, meu irmão. Toma cuidado com as suas decisões. Não é? Deus não tem filhos mimados. Por isso, permita ser guiado pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Todos temos essa bênção. Essa maior bênção é o próprio Deus. Deus habita em você por meio do Espírito Santo. Essa é a maior bênção que você tem, irmão. Amém ou não? A maior riqueza que você tem. Eu vou na igreja para ser abençoado. Você já foi. Se você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo que habita em você. O Espírito Santo é Deus em você. O Deus Santo habitando no pecador. O Deus eterno habitando nesse temporal. O Deus que é onipotente habitando nesse frágil. É Deus em mim, Deus em você. Isso é a maior bênção que nós temos. Dizia Tozer, que tendo Deus e nada mais é a mesma coisa que tendo Deus e tudo mais. A bênção é Ele. Amém ou não? Você já foi abençoado. O Espírito Santo habita em você. Permita que Ele reine no seu coração. Você é herdeiro de Deus. De Deus, irmãos. Crava isso no seu coração. Você é herdeiro dEle. Herdeiro de Deus, imagine. Já pensou isso entrando no seu coração? Sou herdeiro de Deus. Olha quem é Deus. E esse Deus, e o lindo, é esse Deus se doando para você. É esse Deus se entregando, abrindo essa possibilidade de você ser herdeiro dele. Dizia Charles Wesley, irmão de John Wesley. O John foi mais famoso que o Charles. O John Wesley foi o fundador da igreja metodista, homem de Deus. O irmão dele era um músico, produziu muitos hinos. São filhos de Susan Wesley. Susan Wesley teve 19 filhos, lá no século XVIII. Hein, dona Santa? Estou com inveja dele, hein? 19 filhos. Agora preste bem atenção, você que diz que hoje é difícil, naquele tempo era muito mais difícil. Muito mais difícil. Ela fez um pacto com Deus da seguinte forma: Senhor, se o Senhor abrir a minha madre, o Senhor vai me dar a graça, a capacidade de cuidar de cada um dos meus filhos.
Ela tinha um horário para cada um dos seus filhos. Na história da Inglaterra, na Enciclopédia Britânica, lá está a família Wesley, uma das famílias que mais abençoou a Inglaterra. Susan Wesley, mulher de Deus. Charles Wesley escreveu um hino que dizia assim, que a maior bênção do Evangelho é Deus transformar pecadores, imundos, condenados, filhos do inferno, em filhos de Deus. Porque o Filho de Deus é herdeiro de Deus. Amém ou não? Herdeiro de Deus. Então, amado, se isso é verdade, onde fica esse sentimento de inferioridade, de você se achar diminuto, olhando os outros nessa ótica de mundo, de propriedade, de bens, meu amado, você é filho de Deus, meu querido. Onde fica esse sentimento de achar que outros, você não é inferior nem superior a ninguém. Você é filho de Deus, caminho de cabeça erguida. Deus te salvou para isso. Um cabisbaixo, olhando para o chão, pelo contrário, olhando para cima, porque você é filho de Deus. E por último, irmãos, a condição, co-herdeiros com Cristo, isso é, em comunhão com Ele, em parceria com Ele. Essa sociedade abençoada e comunhão de bens. O que é de Jesus é meu. Co-herdeiros com Ele. E isso é lindo. O irmão mais velho abre o seu guarda-roupa e diz, olha, tudo que eu tenho aqui é seu. Sem nenhuma dificuldade. Isso acontece na sua casa, não? Acontece na sua casa isso? Seu irmão mais velho compra roupa lá e fala assim, olha, o que eu tenho aqui pode usar à vontade. É assim? Não, não é verdade? Não, meu, né? Em casa era uma beleza esse negócio aí, né? Aí a irmãzinha pegava lá a roupa, não, eu vou usar essa roupa porque você está usando. Não, essa eu vou usar mais tarde. Ia pegar outra, não. O Senhor que é dono de tudo, Senhor criador de tudo, você é co-herdeiro com Ele, parceiro com Ele, em comunhão com Ele. Paulo diz, essa comunhão, essa parceria começa aqui. Se sofrermos com Ele seremos glorificados. Irmão, presta atenção aqui, ó. Se existe um povo de têmpera, de capacidade para sofrer, deveria ser o povo de Deus. Com capacidade para sofrer, de enfrentamento das dificuldades, deveria ser o povo de Deus. Porque nós seguimos ao Senhor que morreu na cruz. Pedro diz, armai-vos, irmão, com esse pensamento, você fica armado, pronto, saiba, esteja ali, armado com esse pensamento. Que pensamento? Se o Jesus padeceu, se o Senhor padeceu, você também vai padecer, esteja preparado. E aí, irmãos, vem dificuldade, nós ficamos, por que isso está acontecendo comigo? Irmãos, uma frouxidão para o sofrimento, uma falta de têmpera em relação ao sofrimento, que ali vem inclusive o fato de você caminhar com Jesus. Você acha que o maligno, que é dono desse mundo, vai ficar com bandeirinha te aplaudindo? É sofrimento, é perseguição, amados. E você já deveria ter têmpera para isso, capacidade para isso, e não ficar, nossa, o que você deveria ser surpreendido, se você está vivendo de maneira, coisa não está acontecendo nada, aí você deve ficar surpreso. Você está no terreno do inimigo, no país do inimigo, você vai viver de boa? Problemas vão acontecer, dificuldades vão acontecer, tem que ter têmpera. Socorro, porque Deus, meu irmão, existe uma coerência bíblica de procedimento, irmãos. Jesus disse, no mundo tereis, o Senhor que disse isso. Boa parte do que nós temos na palavra de Deus, se não quase toda ela, foi escrita não com tinta, com sangue. O povo de Deus sempre foi um povo que sofreu.
Quando o povo esteve em bonança, foi quando o povo se corrompeu. O povo de Deus foi um povo que caminhou em meio ao sofrimento, triunfou. Nós carregamos uma história de gente assim, de gente que sabia sofrer e não arredava o pé, e continuava a carreira, e não desanimava. Pelo contrário, quanto mais perseguia, mais ia para cima. Parece que foi Orígenes, um dos pais da igreja, que disse que nosso sangue é semente do Evangelho. Pode nos matar, mas isso é semente, o Evangelho vai prosperar, vai crescer. Hoje em dia, nossa, irmãos, uma fraqueza, uma falta de têmpera, de garra, uma inclinação, irmãos, à preguiça, ao comodismo. Você já pensou se o Evangelho dependesse de mim e de você para prosseguir? Você já pensou se o Evangelho dependesse dessa postura para ir à frente? Pensa bem, gerações virão, e aí? O que eles vão ver, recolher da nossa história? A gente olha para trás, a gente cita pessoas, a garra, a têmpera, a dedicação, não tinha tempo ruim. Hoje em dia, irmãos, é uma fraqueza, uma lerdeza, fora as perguntas mais idiotas que existem. Você chega para o irmão, não é um convidado, não é um conhecido, você chega para o irmão, membro da igreja. Ô irmão, você não vai para a igreja? O que vai ter lá? Irmão, o que é isso? Que nível nós chegamos? O que vai ter lá? Jesus, irmão, só. O que se precisa criar na igreja como atrativo? E nós estamos educando uma geração aí que tem que ter isso, playground, tal. Tem igreja que tem até MMA. Tem pastor que achava que seria bom pegar uns diáconos aí, né? Sair no tapa. Né? Não, sério, ringue. Não é um esporte, irmão, para arrebentar o outro. Né? E não tem nada do Sermão da Montanha, tampa do lado e vira o outro, nada. Deu aqui, toma também. Tem nada de Sermão da Montanha, não. Entretenimento, irmãos. Que nível nós chegamos? Olha o texto aí, se com ele sofremos, com ele nós seremos glorificados. Nós somos herdeiros dele, co-herdeiros com Cristo. E a nossa caminhada de fidelidade em um mundo complicado. Então, se você quer caminhar com Jesus, querendo que não sofra mais, esse não é o Evangelho. Tem nada a ver, irmãos. Claro que tem tipos de sofrimento, com certeza você não terá. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você entra com consciência de culpa porque você não compreendeu a graça ainda. Se você compreendeu a graça, você foi perdoado. Acabou. De fato, alguns problemas não, mas as dificuldades, os problemas, as lutas, isso com certeza. E a gente, irmão, a gente está tão carente, né? Outro dia uma irmãzinha, que foi membro da igreja, foi para uma outra igreja, a igreja da prosperidade. Aqui não tem prosperidade. Aqui é só carro antigo. A irmã falou, olha, desde que eu saí da igreja da Batista, eu fui para essa igreja, já comprei um fogão novo. Irmão, a gente está carente, né, irmão? Fogão novo, irmão? Até a prosperidade está fraquinha, né, irmão? É verdade, não é? Nossa, irmão, né? Eu comprei um fogão novo. Comprou um fogão novo. Se tivesse ganhado o fogão, né? Veio um anjo, Gabriel, me deu esse fogão aqui. Olha, Brastemp, tem até computador, etc. Você entra aqui, ó, tem até videogame. Aí tudo bem, irmão, mas fogão. Comprei. Em suaves prestações. Irmãos, que tristeza, irmãos. Que Deus tenha misericórdia da gente, verdade ou não é? Nossa, que a gente venha ter uma postura de você é herdeiro de Deus, irmão. Você é filho. Existe uma herança aí abençoada. Uma herança histórica, inclusive, de gerações. Dá uma olhada para a história. A gente fica tão humilhado quando a gente começa a olhar para o passado, irmãos. E olhar para o estilo de vida que nós vivemos aqui. Então, com tantas limitações, dificuldades, com tanta falta de fidelidade. Se sofremos com Ele,
comunhão de envolvimento com Ele, inclusive no sofrimento. E o trono da glória, disse alguém com muita propriedade, é precedido pela coroa dos espinhos. Deus não tirou o espinho de Paulo. A minha graça te basta. Tem sofrimentos, amados, que você vai ter que aprender a lidar com eles e conviver com eles. Deus não vai tirar. E Ele vai te capacitar a andar de cabeça erguida, como vitorioso mesmo com espinho. Deus não tirou. A minha graça te basta. A questão hoje não é resolver os seus problemas, é saber o seguinte, que Deus tem a ver com isso. O que Ele quer na sua vida por meio desse problema aí. Não é simplesmente resolver, é o que Deus tem para você nesse negócio aí. Por que Deus permitiu isso na sua vida? Qual o propósito dele? Deus tem seus propósitos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Somos co-herdeiros com Cristo. Mas grava isso no seu coração. Você é herdeiro de Deus. Você é filho de Deus. Você já recebeu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Ele mora no seu coração. Você é filho dele. E se você é filho, marca isso na sua Bíblia, sabe? Você é herdeiro de Deus. E muito dessa herança, ou parte dessa herança, você já experimenta agora. Essa paz de Deus que excede todo o entendimento. Essa segurança de um Deus que cuide de você, de um Deus presente. Essa graça de cantar e viver, vivo feliz pois sou de Jesus, já desfruto o gozo da luz aqui e agora. E quem escreveu isso foi uma irmã cega. Gozo da luz. Essa bênção de saber que nós temos um Deus que cuida da gente, essa segurança, essa alegria que é muito além de ter bens, de estar a situação em ordem, é algo interior, essa alegria de viver com Ele e servi-lo. Isso é herança minha e sua, aqui e agora. Se você é filho, você é filho dele, você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus anseia, deseja se relacionar com você. Imagine, irmãos, a crueldade, a incredulidade, a crueldade, eu acho que a palavra seria essa. Você não receber, não querer ser filho de Deus, de não querer Jesus no seu coração. Não é de fato algo assim tão esquisito, irmãos? Como pode você não querer ser filho de Deus? Você não querer ser herdeiro de Deus? Se você não é herdeiro de Deus, você é herdeiro do quê? Que bênção que Deus nos deu em Cristo Jesus. Chama graça. Amém, amados? Vamos abaixar nossa cabeça, vamos orar. Muito obrigado, Deus, por essa bênção maravilhosa. Nós, pecadores, indignos, nós, tão egoístas, tão indiferentes, o Senhor veio ao nosso encontro. Por meio de Jesus Cristo, nosso querido Salvador, veio ao nosso encontro para transformar a nossa vida, para que fôssemos filhos de Deus, filhos do Senhor. E se somos filhos, somos herdeiros do Senhor, co-herdeiros com Cristo. Ó Deus, louvado seja o teu nome. E dá-nos a graça e a bênção e a coragem. Se nós sofrermos, se nós caminharmos e sofrimento vir em função da nossa fidelidade, louvado seja o teu nome, Senhor. Dá-nos a graça e a têmpera de andarmos em meio aos sofrimentos com paz no coração, de cabeça erguida,
compreendendo que hoje nós sofremos, mas amanhã nós seremos glorificados, estaremos com o Senhor. Não é vão. Tanta gente sofre por tantas coisas tolas, tanta gente sofre por jogo de futebol, tanta gente sofre por outros probleminhas tão irrelevantes, mas sofrer porque caminhamos com o Senhor, isso já é glória. E um dia seremos glorificados. Nós te louvamos, Pai, porque não somos merecedores de absolutamente nada, pelo contrário, somos merecedores de punição, mas o Senhor não nos pune, o Senhor derrama sobre nós a tua graça, e hoje nós aprendemos que nós somos herdeiros do Senhor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.